Olá pessoal, bom dia, segundou. E eu tô vindo aqui falar com vocês primeiramente uma coisa. Eu não gosto de ser exclusivo, ser a primeira a falar de nenhum assunto, sabe por quê? Porque às vezes a gente é a primeira e a gente não tem ainda tempo para digerir aquele assunto. Eu não sou candidata a nada. Se eu fosse, eu estaria preocupada em medir minhas palavras, em querer agradar todo mundo e ter voto de todo mundo e ter joinha de todo mundo. Não é o meu caso, eu sou jornalista. E eu já falei aqui que a minha missão é educar politicamente as pessoas. Então, nem sempre eu vou dizer aquilo que a maioria quer ouvir, mas eu vou dizer aquilo que algumas pessoas precisam ouvir. E se elas atentarem, elas vão, no futuro, dar razão. E se elas não derem razão, eu vou vir aqui e vou me retratar. Eu tô vendo essa treta entre Michelle e os filhos de Bolsonaro há muito tempo. E quem me conhece e me acompanha aqui sabe que eu nunca falei sobre esse assunto. Porém, esse vídeo do Augustin é demais da conta, não tinha como não falar. Então, se é ou não é inteligência artificial, eu acho que se é, ele já deveria ter vindo a público. Como ele não veio, como ele tá tirando os comentários, né, ocultando comentários, e como a Michelle já disse que ela não tem porta-voz, mas também não desmentiu e não disse que é contra tudo que ele falou, então tá tarde demais pra eles virem dizer que é inteligência artificial. Você já tinha ouvido falar desse Iron Talk? Nunca, eu nunca. Aquilo ali pareceu muito mais algo bem ensaiado. Você vê o que ele fala e você vê o que o outro ainda concorda. Então foi tudo muito bem ensaiado, justamente no momento em que Flávio Bolsonaro está praticamente em primeiro lugar em todas as pesquisas, ou empate ou em primeiro lugar. Então, essa de dizer porque o Lula pode ganhar, porque isso aí não tem nem cabimento nesse contexto que nós estamos vivendo. E a Michelle, ela precisa apoiar o marido. Se ela quer realmente o bem do marido, por que ela não consegue apoiar a candidatura do Flávio? Por que ela não entra de cabeça nessa pré-campanha do Flávio? Essa é a grande pergunta. Eu já tinha visto algumas provocações dela ou respostas para os filhos nos stories em algum momento e já tinha visto vários comentários e não quis comentar. Por quê? Porque eu ainda estava no nível de achar, poxa, ela tá com uma carga pesada demais, ela tá cuidando do marido, a situação dela como esposa, me coloquei no lugar dela de mulher, de esposa, de mãe, tudo isso. Só que agora o que está em jogo é um país. Não é brincadeira, não. E os problemas familiares que a Michelle tem com os filhos de Bolsonaro precisam ficar nas quatro paredes, sim. Sabe por quê? Porque tem gente presa há 3 anos. Tem gente que já morreu. Tem gente que está exilada por conta de toda essa luta pelo Brasil. E a gente não pode agora permitir que uma situação privada da família do Bolsonaro venha atrapalhar aquilo que a gente precisa fazer para libertar essas pessoas, para libertar o Brasil, para começar o Brasil de novo. Então nós precisamos ter discernimento agora e não ficar pisando em ovos, eu vou ofender. Eu não tô querendo ofender ninguém, eu tô lutando pelo meu país. E quer saber, quem está dividindo a direita é quem não abraçou ainda a campanha do Flávio Bolsonaro. Mesmo tendo sido promovido, sim, por causa do nome do Bolsonaro, mesmo tendo chegado com mandato, sim, por causa do Bolsonaro. E isso não é, eu vou me humilhar, não. O mérito foi dele, sim. Você teve o seu mérito, mas ele não foi tão grande quanto o mérito do nome do Bolsonaro. Então, essas pessoas não quererem abraçar a causa que Bolsonaro deixou claro que é o filho dele, ponto final, são essas pessoas que estão realmente dividindo a direita. São essas pessoas que querem o quê? Matar Bolsonaro em vida, enterrar Bolsonaro em vida, enterrando inclusive os seus próprios filhos, para eles terem os despojos dessa guerra. E da minha parte, eles não vão ter. Cada um deles que resiste à candidatura de Flávio Bolsonaro, para mim, tá perdendo. E não sou eu que tô dividindo, são eles que estão dividindo. Então parem de fazer o que a esquerda faz, de acusar os outros do que vocês, de fato, estão fazendo. Tem outra coisa. O que está acontecendo em 2026 aconteceu em 2022. Sabe como? Com a cartinha para a democracia, com o Centrão querendo tirar Bolsonaro da jogada, certo? Então, para tirar Bolsonaro da jogada, ele não poderia ser reeleito, senão ele ia fazer um bom trabalho e ia ficar, né? Poderia colocar quem ele quisesse depois, agora em 2026. O que eles fizeram? Tiraram Bolsonaro. Eles mesmos, muitos do PL, concordaram com a prisão do Bolsonaro, para ele estar onde ele está hoje. Entendeu? Por quê? Porque eles queriam vir em 2026 como centrão, equilíbrio, sem extremismo. Nós precisamos salvar o Brasil e só o centro pode fazer isso. Isso que eles queriam. E agora, para minha decepção, quem está com esse mesmo discurso é a própria direita. E a direita que chegou ao poder com o Bolsonaro está com esse discurso. Só nós, a direita permitida, podemos tirar o Lula. O Flávio não pode tirar o Lula. Como não pode se as pesquisas todas estão dizendo isso? Então, conta outro.